partir de agora apresentamos programa O Despertar da Mulher Sábia. Na apresentação, Sherliane. Produção de Neuberto Dantas. Siga, compartilhe e participe conosco. Para interagir, envie suas mensagens pelo WhatsApp que aparece na sua tela. Junte-se a nós e desperte a sabedoria que há em você. A partir... Finalmente, chegando essa sexta-feira, a nossa tão aguardada sexta-feira, hein? Toda sexta-feira, aproximadamente entre 7h30, 8 horas, aproximadamente 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado. Você e eu e você, mulher sábia de todo o Brasil. Aliás, até mulheres sábias de fora do nosso país podem acompanhar todas as sextas-feiras o nosso programa Despertar da Mulher Sábia. Sempre aqui pelo canal do Instagram, Neuberto Dantas. É só escrever em Neuberto, Neuberto Dantas. A gente está com uma série, né, O Despertar da Mulher Sábia. Quem vem nos acompanhando sabe que a gente fala sobre transformação, sobre mudança de hábito. O programa é voltado para mulheres que administram o seu lar. É uma maneira da gente poder entender como a construção de novos hábitos podem nos levar à prosperidade. Tivemos muitos relatos de mulheres que, infelizmente, né, na gestão da sua casa, começam a encontrar algumas barreiras que impossibilitam ela de poder prover realmente, né, para dentro do seu lar. Muitas vezes o seu esposo trabalha, ela também trabalha. E a administração financeira, né, que fica nas mãos dessa mulher, às vezes fica um pouco defasada. E a gente não entende por que não consegue administrar, né, o valor, o dinheiro que entra. Então, a gente começa a perceber que, muitas vezes, essa destemperança, né, em gastar muito e não conseguir prover para dentro do seu lar, mesmo trabalhando muito, ganhando bem, está mais voltada para aquelas pessoas que constroem hábitos pouco a pouco e vai se transformando num hábito que leva a pessoa à ruína financeira. A gente pensa muitas vezes que por conta de uma grande compra que a gente faz, que aquilo endivida, né, deixa a gente endividado, sem capacidade de gerir nossa casa, mas a verdade é que são pequenos hábitos que fazem com que a gente vá se aprofundando cada vez mais no descontrole financeiro. E é com você, mulher, que eu quero falar nesta noite, porque esses hábitos, eles não nascem do dia para a noite. E às vezes o descontrole financeiro, ele não está ligado apenas ao momento que você faz aquela compra, que você extrapola. Muitas vezes ele está voltado, está sendo originado de coisas lá atrás, né, que aconteceram com a nossa vida lá atrás, que a gente está tentando compensar nos dias de hoje e preencher aquele vazio com gastos demasiados. Então é esse o objetivo maior de O Despertar da Mulher Sábia, é trazer essa mulher para uma realidade que ela precisa encarar e entender o porquê daquele hábito tão ruim, né? Por que ela não consegue se adequar? Às vezes ela olha, tem uma família que ganha bem menos do que ela e está vivendo com prosperidade, e ela não. Então, por que é voltada para a mulher? Porque aqui a gente vai dar muitos conselhos que apesar de parecer que é só para a mulher, mas a partir da nossa direção, do nosso direcionamento, do nosso gerenciamento da nossa família, todos os outros membros também irão acabar trazendo aqueles novos hábitos para a sua vida. E hoje a gente tem um tema assim, que é um tema muito delicado até de conversar. Qual é o tema de hoje, Sherly? A gente vai falar sobre a influência da falta de perdão no nosso descontrole financeiro. E é um tema assim que eu convido você a procurar um lugar assim bem quieto, um lugar onde você possa meditar, conversar com você mesmo, refletir. E aí, como o nosso tema hoje é um pouquinho difícil, assim, vai mexer com muitas coisas da nossa vida, ele também é um tema um pouquinho extenso. Então, esse programa, todas as vezes eu converso com vocês e explico, porque ele parte de uma leitura que eu faço com você. Essa leitura são textos e ensinamentos que eu mesma escrevo
e colocam num grupo de WhatsApp, que é o grupo das mulheres sábias, né? Que é o grupo Despertar da Mulher Sábia. Então, esse tópico eu vou ler aqui com vocês e a gente vai interagindo aos poucos também. Eu espero que quanto mais pessoas vão chegando, né, vão colocando suas dúvidas, você pode mandar mensagem também através do Instagram. Isso, o Instagram Neuberto Dantas. E também pode, quiser interagir com a gente, quem sabe até, né, fazer uma videochamada. Tem um telefone aí na tela aparecendo para você e você pode interagir com a gente. Você pode colocar seu comentário também no Instagram, que daqui a pouquinho eu vou botar aqui na nossa telinha todas as pessoas que estão participando e comentando aí. Compartilhe e siga o programa O Despertar da Mulher Sábia, que vem todas as sextas-feiras a partir das 19h30. Um pouquinho atrasado hoje, mas para problemas técnicos nossos que foram corrigidos. E você já pode aí fazer suas perguntas e se deleitar nessa grande reflexão que iremos fazer agora. Sherly, manda ver. Então, ainda estamos no processo de desintoxicação, até a gente falar da parte financeira propriamente dita. E nessa terceira semana de desintoxicação, nós iremos falar sobre o poder do perdão. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus, capítulo 6, versículo 14 ao 15. Esse é, para mim, sem dúvida, um dos tópicos mais difíceis e desafiadores que me vejo confrontada a escrever. Não vou mentir, são quase 3 da tarde, passei o dia com um nó na garganta, evitando esse momento de sentar na frente do notebook para escrever. Eu quero falar disso? Não. Eu preciso falar disso? Logo nos primeiros dias? Sim. Logo na primeira semana nós temos que fazer esse exercício com vocês. Quando o Senhor tocou no meu coração para falar com todas as mulheres sábias deste grupo, eu confesso que pensei, não preciso falar disso nesse momento, justo hoje que finalmente decidi me exercitar e colher a alegria e os benefícios de uma tarefa que para mim é tão difícil. Lembra da semana passada que nossa tarefa era fazer um autocuidado com aquilo que era mais difícil para a gente? E aí eu consegui, né? Mas por incrível que pareça, após o Senhor determinar que hoje Ele quer falar com você e comigo sobre esse assunto tão desafiador, todos os outros temas se apagaram da minha mente e não consegui pensar em mais nada que pudesse abordar como conteúdo para o tema. Já vou adiantando que hoje a conversa é mais longa do que de costume, mas o entendimento alcançado é igualmente poderoso. Então, bora lá! Muitas vezes pensamos que as áreas da nossa vida que podem ser vividas isoladamente, elas não estão interligadas umas às outras. Então dizemos firmemente, eu não misturo minha vida pessoal com a profissional. Minha vida familiar não interfere na minha vida comunitária. Ou simplesmente guardamos todas as frustrações em uma caixinha esquecida em um local bem escuro nas nossas lembranças, para que nem mesmo a gente consiga encontrar facilmente. Mas se tem uma coisa que aprendi com minha própria experiência, é o quanto a falta de perdão nos aprisiona e nos condiciona a viver escravos da nossa dor, mesmo que não enxerguemos diretamente essas correntes. Como estamos trabalhando em uma vertente que nos direciona para buscar uma vida financeira mais estabilizada e assertiva, tentarei ser a mais didática possível, dentro das minhas limitações, para que você compreenda que, assim como esse capítulo inconcluso na sua história lhe afeta em outras áreas, ela também é fator determinante na direção que suas decisões financeiras irão lhe conduzir. E aqui a gente fala da relação entre o perdão e a escassez. Não existe forma de falar sobre a falta de perdão sem falar em escassez, pois mantém as pessoas presas a sentimentos negativos que limitam sua capacidade de confiar plenamente em Deus
e em suas promessas de provisão. Quando não perdoamos, podemos nos sentir isolados e desconectados, o que pode levar a uma visão de mundo onde recursos emocionais, espirituais e até materiais parecem escassos. A falta de perdão pode criar uma barreira entre nós e Deus. Em Mateus 6, do 14 ao 15, é mencionado que nosso perdão aos outros está diretamente ligado ao perdão que recebemos de Deus, porque lá diz, se a gente perdoar o outro, nós também seremos perdoados. Mas se a gente não perdoar o próximo, nós não seremos perdoados por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos alerta a não permitir que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E olha o quanto isso é forte, né? Porque a partir da falta do perdão, a gente começa a viver sentimentos de amargura no nosso viver. Dito isso, gostaria que você encontrasse um local sossegado, que você possa agora construir um ambiente íntimo, a sós, e seja franca e aberta com o seu Criador, que daqui nós faremos o mesmo. Esse é um momento só seu com o Senhor, mas seja verdadeiramente genuína e franca em suas respostas. Gostaria que você buscasse agora a primeira referência que você tem sobre dinheiro. Qual a imagem que sua mente lhe traz e quais os sentimentos que essa imagem lhe provoca quando você relaciona a sua infância à vida financeira que você recebeu nessa fase? A maioria de nós nunca se deu conta do quanto esse sentimento que nasce lá na infância, as crenças que fomos desenvolvendo a partir dessas experiências influenciaram diretamente nos nossos relacionamentos desde então. Isso inclui o nosso relacionamento com o dinheiro também. Pessoas que presenciaram brigas e privações por conta da falta de dinheiro vivem com um pensamento constante de escassez, principalmente aquelas crianças, né, que viam muita confusão dentro do lar, e geralmente as maiores brigas estavam relacionadas à falta de dinheiro ou a gastos exacerbados. Ainda que ganhem mais do que a maioria, experimentam sempre a sensação de vazio e desafios financeiros impostos por elas mesmas. Argolam-se em um círculo vicioso de dívidas na busca de preencher esse inimigo sorrateiro e silencioso que é o vazio que a falta de perdão provoca. Uma vez que o perdão nos conecta com Deus, quando não desenvolvemos inteligência emocional para perdoar, nós desligamos essa conexão que temos com o Senhor, pois já foi dito em Hebreus 12:15 que a amargura nos contamina, e nós, como cristãos, sabemos que esse sentimento afastam a presença, a bondade e bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Falar que a escassez está ligada apenas à falta de dinheiro é um engano terrível que a maioria de nós cometemos. Existe um determinado momento em que as frustrações, traumas e experiências ruins que vivenciamos nos influenciam de tal forma que passamos a viver com medo, querendo sempre fugir da situação em que nos encontramos, sem nos darmos conta que o medo é a ausência de uma mente presente. Geralmente, quando estamos com medo, estamos aflitos por algo que está por vir, né? Que pode até nem vir, mas que a gente imagina que virá, ou por alguma situação que a gente viveu lá no passado e tem medo de viver novamente. Ou seja, não estamos focados no presente. E sem perceber, começamos um processo em que negamos gradativamente os atributos que Deus nos deu, desvalorizando a pessoa que realmente somos, a pessoa que o Senhor nos criou para ser. E começamos a viver uma imagem que nós mesmas criamos de quem nós somos.
a partir do momento que vivemos de acordo com essa realidade que nós criamos para nós mesmas, nossas conexões com Deus, nossa desconexão com Deus é estabelecida. Porque nós deixamos de viver aquilo que Ele planejou para a gente. Então nós deixamos de ser quem realmente somos e passamos a criar uma realidade para a gente mesmo, daquilo que queremos ser, daquilo que achamos que somos. Uma realidade que nos desconecta do Senhor. E aí temos a verdadeira certeza de que Deus é amor e, afastados do amor, todas as nossas relações são afetadas negativamente. Uma vez que nos afastamos do amor, não há nada mais certo em nossa vida. Não tem como a gente estabelecer conexões e nem atitudes sem o amor. E afastado do amor, que é o Senhor, afastado do Senhor, nós nos desconectamos de todos os caminhos que poderiam ser trilhados com a permissão e com os planos do Senhor. Limitados a viver sobre as condições da imagem que nossa mente criou de quem nós somos, geramos um sentimento de vazio, desconexão, falta, miséria, pobreza, doenças, brigas e intrigas. E por isso, a pergunta que fiz anteriormente me forçou a lhe pedir privacidade na hora da leitura, pois a raiz mais profunda desse comportamento está diretamente ligada nas nossas relações mais próximas, que são as relações com os nossos pais. Não seria exagero afirmar que pessoas que têm problemas relacionados a dinheiro possuem situações mal resolvidas com seus pais. Muitas de vocês podem dizer que não existe nada pendente nessa área. Mas, como eu disse antes, a falta de perdão é um inimigo silencioso e muitas vezes fica ali tão quietinho que nem notamos sua presença e o quanto estamos sendo influenciados por ela. Muitas vezes, quando lembramos de alguma atitude de nossos pais ou a falta dela, que nos colocou em situações de privação e escassez, em qualquer área crucial para nosso desenvolvimento. Às vezes, uma atitude ou a falta dela nos colocou em situações também que, quando a gente lembra, nos envergonha, né? E aí, enquanto esses sentimentos foram gerados enquanto ainda éramos responsabilidade de nossos pais. E essas lembranças nos causam vergonha, dor ou lamentações. Dizemos em nosso íntimo: eu entendo meus pais. Eu entendo o porquê de terem agido daquela forma. Ou então, às vezes, a gente pensa, era a consciência que eles tinham naquele momento. Era o entendimento que eles tinham. Era a sabedoria daquele momento. Porém, o ponto em questão aqui não é se hoje você já os entendeu. E sim, se você os perdoou. Nesse contexto, questões mal resolvidas com o pai está diretamente ligado à representação do dinheiro e com a mãe, a representação do sucesso e a capacidade que você tem de se doar. Ao forçarmos nossa separação de Deus, nos separamos de nós mesmas e passamos a vida tentando preencher o vazio que esta ruptura provoca, atacando situações externas, por não entendermos que o que devemos tratar são as questões internas mal resolvidas. Seja com mãe, pai, filhos, relacionamentos, amizades e até com você mesmo. Nessa situação aqui, a gente vê que muitas pessoas têm muita facilidade em fazer dinheiro, né? Mas às vezes não tem facilidade em se doar para determinadas situações, não tem facilidade em multiplicar aquele dinheiro. E outras pessoas já conseguem multiplicar, mas não têm
tanta capacidade para gerar valores. Então, aqui a gente tem essa relação, né? Que às vezes o perdão, um assunto mal resolvido com o pai lhe causa esse entrave na hora de fazer dinheiro, porque o dinheiro ele está relacionado à figura do pai. E muitas pessoas que não têm sucesso, né? Conseguem ter várias ideias de como fazer dinheiro, mas aí coloca em prática e depois aquilo não vai para frente, né? Muitas vezes está ligado a uma desconexão que você tem com o sentimento de perdão em relação à sua mãe. Durante muito tempo da minha vida, não sei dizer se eu fingia, né, que havia perdoado, ou se eu apenas decidi pensar assim, vida que segue, né? Águas passadas. Né? E aí eu ignorei constantemente o que me machucava, apenas por não saber dizer, você me magoou. E me condicionei a viver anos da minha vida com um sentimento latente e persistente de escassez, sempre achando que estava faltando algo, estava faltando. O que fazia com que, mesmo em momentos em que eu me estabilizava financeiramente, logo já estava sem dormir por conta de endividamentos que eu não tinha a menor noção de como faria para quitar. Pois inconscientemente, a pessoa que eu criei de mim mesma, como forma de me proteger de situações que me machucavam, não achava que eu merecia ter uma vida estabilizada, uma vida tranquila, de paz, harmonia, prosperidade. Em algum momento, eu limitei minha mente a acreditar que eu era culpada por todas as frustrações que eu vivi. E foram essas mais experiências que moldaram a personalidade do personagem que eu criei para eu mesma viver. Para eu, vamos falar assim, interpretar. E por incrível que pareça, eu tinha plena convicção que era melhor viver a vida dessa persona, né, dessa pessoa que eu criei, e que me condicionei a ser, do que a vida que Cristo me ofereceu quando trocou pela sua própria vida na cruz do Calvário. Talvez você nunca tenha se dado conta do quanto vive da mesma forma que eu vivi, e por muitas vezes se encontra no fundo do poço por não assumir que ainda que sua boca tenha dito perdão e que você tenha continuado a se relacionar com a pessoa que lhe magoou como se nada tivesse acontecido, no seu coração você tem vergonha de assumir que não perdoou nem a situação e não perdoou o outro, ou não perdoou a si mesmo. Sim, você não leu errado para as minhas seguidores que estavam lendo, mas você que está aí assistindo, você não ouviu errado. Eu disse isso mesmo. Muitas de nós não nos damos conta que estamos profundamente magoadas com nós mesmos. Não conseguimos nos perdoar por termos vivido determinada situação, por termos nos colocado em situação de vulnerabilidade, vergonha e exposição. Por pensarmos, não acredito que eu me deixei viver isso. Eu não acredito que eu fiz isso comigo mesma. Quando você se culpa ao pagar uma conta, em vez de gratidão, ali está a evidência de que você carrega a mágoa de si mesmo. Muitas vezes a gente faz uma compra e se sente feliz, né, com ela, aquela felicidade momentânea. Mas quando chega na hora de pagar aquela conta, quando você não se sente grato por poder pagar a conta e, ao contrário disso, se sente culpado por ter feito aquela dívida, se sente culpado por estar pagando algo, nesse momento você consegue evidenciar que aquela compra, na verdade, foi feita para você preencher algum vazio, alguma falta. Ali
é evidenciado que você carrega mágoa de si mesmo. Seja por ter se permitido ser ferida, seja por ter ferido alguém, essa culpa em ver o fruto do seu esforço sendo simplesmente desperdiçado, acontece por você não ter a consciência que precisa se perdoar. Muitas vezes a gente até contabiliza, meu Deus, quantas horas eu trabalhei para conseguir esse valor que agora eu estou entregando para uma compra que foi nem foi pensada, não foi planejada, né? Quantos dias eu trabalhei, quantos dias está, né, tem suor do meu rosto aqui para eu pagar essa conta que eu fiz, que nem pensei na hora. Então isso acontece por você não ter consciência que você precisa perdoar a si. Caiu em escassez provocada pelo consumo excessivo de coisas que lhe fornecem prazer imediato, porém são incapazes de preencher o vazio e a sensação de falta constante. Muitas vezes você, no momento de um pensamento que lhe levou a uma situação do passado, uma situação que lhe levou a um pensamento do passado, você resolve fazer aquela compra, acha que precisa, mas na verdade ali você só está preenchendo um sentimento de escassez. E você continua escravo dessa situação, pois com isso, a pessoa que você criou para ser, pune aquela pessoa que Deus criou para você ser. A gente vai dar uma pausazinha aqui para você meditar. E enquanto isso, eu vou conversar com algumas pessoas que estão ouvindo, né, que estão no seu lar, que se propuseram a se dar essa oportunidade de conexão com ela mesma, de intimidade dela com Deus, para entender, né, o que vem por trás desses maus hábitos, né, desse consumo exacerbado. Eu gostaria de agradecer, como sempre, a minha telespectadora assídua, a minha irmã Sharon. Obrigada. O Pedro.Henrique também está prestigiando, e eu agradeço muito. O Pedro vem para me fazer lembrar sempre, né, que a participação dos homens é muito importante nessa caminhada, né? Isso pode ajudar tanto a você, homem que está nos assistindo, como você pode ser o canal de bênção e inspiração para as mulheres próximas de você. Eu tenho certeza que muitos dos nossos conteúdos também falam ao coração dos homens. A gente fala assim, o despertar da mulher sábia, mas quando uma mulher sábia desperta, ela sacode também aquele homem, né, que muitas vezes está ali adormecido, né, está de olhos vendados, e ela traz a clareza para esse homem também. Muito obrigado pela sua participação. A Flávia Costa Alencar, o Gessé, muito obrigada por nos prestigiar. Maria Underline Salles, a Sebastiana também, muito obrigada por sua participação. Sebastiana, espero que o Senhor Deus fale ao seu coração. O Adson, meu esposo, demorou, mas entrou. O Jussier sempre está aqui também, toda sexta-feira. Muito obrigada por nos prestigiar, obrigada pela sua audiência. Denye.Júnior também. Vozinha Artanair, muito obrigada por estar aqui conosco, entrou agora. Marinaldo, obrigada por sua participação. É pf.suender, né? Obrigada também por nos prestigiar. Raimundo Vasconcelos, Raimundo, meu tio, muito obrigada, tio. Não tem tempo. Sueder, nosso vereador, né? Suender. Nossa, que prazer tê-la aqui. Meu irmão, Patrick Sherlo, muito obrigada. Fica aqui, Patrick, a gente tem muita coisa para aprender junto. Serra do Juá, gente, esse daqui é uma pousada lá de Perinópolis, muito linda. Doutora Edna Gonçalves. Edna Mar Gonçalves entrou também. Espero que você fique aqui. A gente ainda tem um pouquinho mais para conversar, mas você pode interagir também, falar o quanto essa palavra
traz ao seu coração alguma experiência que você queira trocar também. Ai, boa noite, minha sobrinha, uma boa explanação. Obrigada, tio. A Rose Cris também entrou. Olha, é muito bom te ter aqui. Que bom saber que você está prestigiando o nosso programa hoje. Fábio José 18, obrigada pela sua participação. Não saia sem antes ouvir a nossa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração e vai lhe ajudar a entender, né, alguns hábitos ali que pode estar interferindo na sua vida financeira. E aí a Sharon, ela comenta, né, com a gente que ela também faz parte do grupo do WhatsApp do Despertar da Mulher Sábia, e ela pode até dar um testemunho, né, como experiência própria. Ela disse: o grupo Despertar da Mulher Sábia nos tem dado muito aprendizado, tem edificado as nossas vidas espirituais, financeiras e emocionais. Temos trabalhado em nosso lar e colocado em ordem. Muito obrigada pelo depoimento. Socorro.Menezes, obrigada pela sua participação. A Cris fala, linda e abençoada. Obrigada, meu amor. Linda é você e essa princesinha, viu? Que Deus dê muita saúde para ela. A princesinha tão esperada, né? Eu gostaria de lembrar para vocês que essa é a nossa terceira lição. Mas a cada lição que a gente vai passando para você, não é simplesmente para você colocar em prática naquela semana e depois partir para os novos hábitos da próxima semana. Não. Cada assunto que a gente vem falando, ele traz para você uma inserção na sua vida, né? Então, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Da primeira vez eu fui cuidar do meu lar. Então, essa semana eu já vou focar no meu autocuidado. Não, eu vou cuidar do meu lar e do meu autocuidado. Lembra que é da passagem que a gente viu que para todas as coisas a gente tem que ter um tempo? Então, nessa terceira semana agora, tem coisas na minha vida que estão me paralisando, estão me frustrando, estão me fazendo parar. E eu vou cuidar do meu lar. Eu vou ter um momento de autocuidado. E eu vou ter um momento de reflexão para colocar em prática, né, para pensar como eu vou fazer, mas vou colocar em prática a prática do perdão, né, a ação de perdoar. Então, diante da situação que nós colocamos aqui, né, de você preencher com alguma compra ou com alguma satisfação momentânea, aquele vazio, né, a gente querer solucionar rapidamente, sem procurar entender o porquê daquela situação, e ela faz com que a gente mate aquela pessoa que Deus planejou para a gente ser, e dê voz àquela persona que a gente criou para camuflar, para não ter que lidar com as situações que nos frustram. Então, você não se sente merecedor e coloca uma barreira perante o potencial que você é. Pois essa criação que você estabeleceu de quem você é, tem certeza que você não merece um caminho para a libertação pessoal e a harmonia com os outros. Quando você não se disponibiliza a perdoar, você está dizendo que você não merece o melhor que Deus planejou para você. Você está dizendo todos os dias que se punir, que se colocar numa situação de endividamento financeiro, numa situação em que você come exageradamente, engole seus sentimentos. Você está querendo dizer para você mesmo que é isso que você merece, em vez de lidar da forma que o Senhor quer que você lide. Perdoar a si mesmo e aos outros pode ser um processo crucial para viver uma vida plena, de paz e prosperidade, conforme é o desejo do nosso Criador. Nesta terceira semana, né, na nossa jornada, para que você liberte as correntes da escassez, que a falta de perdão condiciona a mulher sábia que você é, aconselho você a começar a esvaziar uma por uma das caixinhas que você deixou guardada. Não importa o quanto elas estejam velhas e empoeiradas. Sei que o perdão é um processo pessoal
que leva tempo, mas sua disponibilidade em fazê-lo é o passo mais importante para a sua caminhada rumo à libertação da mulher sábia que Deus te criou para ser. Então, mulheres sábias, mãos à obra. Vamos procurar no mais íntimo do nosso ser, desenterrando aquelas caixinhas que a gente deixou guardada por não querer lidar com aquele assunto, ou por a gente simplesmente falar, deixa para lá, eu já estou vivendo independente disso, eu já perdoei, mas no nosso íntimo, do nosso ser, vez ou outra, alguma situação que até no momento de alegria às vezes acontece, é gatilho que te traz para reviver aquele sentimento, lhe prova que verdadeiramente no seu íntimo você ainda não perdoou, ou pior ainda não se perdoou. Graças a Deus, depois da gente ter enviado, né, esse texto que Deus falou profundamente tanto ao meu coração, outras mulheres também no grupo se prontificaram a desenterrar suas caixinhas, e os depoimentos que nós tivemos depois que elas se propuseram a ser honestas com elas mesmas foram depoimentos maravilhosos. Pessoas que não entendiam como que tinham tantas ideias e conseguiam colocar em prática a ideia, mas dali não prosperavam. E assumiram para si mesmo que seus relacionamentos lá da infância, né, com seus pais, ou com pessoas que ela via como pais, né, quanto aquilo influenciou para ela se enxergar na situação de escassez financeira que vivia nos dias de hoje. São muitos depoimentos, assim, eu não posso nem abrir para vocês, porque são de cunho pessoal, né? Mas eu sei que você que está em casa, que abriu o Instagram nesse momento, sabe que esse assunto tocou profundamente no seu coração. Por mais que você pense, não tenho nada contra ninguém, eu acredito que ninguém tem nada contra mim. Mas quem sabe, alguma coisa lá no seu íntimo que você deixou adormecida, precisa de uma libertação. E essa libertação precisa vir através do perdão, para que as suas correntes, que no momento estão invisíveis para você, sejam finalmente quebradas. E eu desejo que você, homem e mulheres que são sábios, que estão determinados nesta jornada, né? Homens também que se sentiram tocados nesse momento por algum conflito familiar, ou por uma relação que não consegue estabelecer com seu próprio filho, ou que não conseguiu estabelecer com seu pai, que o Senhor agora, Ele possa tocar em cada âmbito da sua vida. Quem sabe alguma situação com um relacionamento que você não tem mais, seja de ex-esposas, seja de ex-maridos, e que você sabe no seu íntimo que você precisa liberar perdão, ou que você precisa pedir perdão, que o Senhor nesse momento possa preparar o seu coração para que você possa viver a liberdade que é o poder do perdão, que ela não te traz só liberdade financeira, ela te traz liberdade emocional também, ela te liberta para amar outras pessoas, ela te liberta para construir novos relacionamentos de amizade, ela te liberta também para que sua vida familiar seja finalmente estabelecida em harmonia. E é isso que eu desejo para você homem, para você mulher, para você criança, para você empreendedor, para você pastor, para você ministro, para todos vocês que estão me ouvindo, para você que se acha insignificante devido à palavra de alguém que feriu teu coração. Nesse momento, eu te convido a liberar o perdão. Uma atividade muito, muito eficaz, que inclusive eu recomendei
que as mulheres sábias do grupo fizesse é: se você não tem mais contato com essa pessoa que te magoou, e que você sozinho se aprisionou, porque às vezes a pessoa nem lembra que te magoou, e está vivendo a liberdade da vida dela, e você aqui aprisionado pela falta de perdão. Ou pessoas que infelizmente já não estão mais aqui, né, que faleceram. Eu convido você a escrever uma carta. Escrever uma carta e falando, contando como essa situação aconteceu na sua vida, contando a parte que realmente te machucou. Coloca o nome da pessoa, escreva a carta como se estivesse conversando com ela e desabafando. Ou diga: eu te perdoo, pois naquele dia que eu falei assim, assim com você, eu senti, eu vi que você ficou mal e eu me culpo até hoje por esta situação. Ou faça uma carta para você mesmo, né? Escreve tudo, expõe tudo que lhe aflige nessa carta. E depois, como um ato simbólico de que você verdadeiramente está virando essa página, você pode fazer um ato profético, né? Pode queimar a carta, pode cortar em picadinho e jogar no mar, né? Ou ir naquele local que aconteceu aquela situação e fazer algo que seja significativo para você, que faça você entender, que faça você se sentir perdoado, ou que faça você liberar o perdão e faça você entender que finalmente essa questão foi resolvida da sua vida. E dali para frente, cada vez que você se sentir confrontado com aquela situação, você lembra: eu já perdoei, ou eu já fui perdoado, ou o Senhor já me perdoou, e nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo. E se você verdadeiramente confessou e pediu perdão ao Senhor, se você verdadeiramente chegou com a pessoa que lhe magoou, ou que você magoou, e conseguiu pedir o perdão, você pode ter certeza que esse perdão, apesar da pessoa talvez não queira lhe perdoar naquele momento, mas você fez a sua parte e sinta-se perdoado pelo Senhor. E eu tenho certeza que dali para frente você vai viver uma vida de liberdade e de vitória. E você vai ver o quanto isso vai transformar a sua vida, o quanto isso vai dizer não à escassez, o quanto a prosperidade emocional, psicológica, financeira, isso vai trazer para a sua vida. E como parte, né, dessa tomada de decisão, desse primeiro passo, né, para abrir as portas do seu coração, abrir as portas da sua liberdade financeira, né? Eu fico muito feliz, muito honrada de poder falar aqui para vocês de um parceiro que nós temos aqui no nosso programa, que chama Múltiplos Cursos. Tem pessoas que conseguem alcançar essa liberdade emocional, liberdade psicológica, mas fica pensando: meu Deus, agora que eu já estou liberta de determinadas situações, de hábitos que me faziam mal, o que eu posso fazer? Mulheres que às vezes cuidam do lar, né, dos filhos, não pode deixar o filho com ninguém, é só o marido que trabalha, e ela se pergunta: Senhor, eu não tenho uma oportunidade, o que eu vou fazer aqui na minha casa? Esse mesmo celular que você está usando para me assistir, esse mesmo computador que você usa para me assistir, você pode usar para trazer prosperidade para o seu lar. E a Múltiplos Cursos, ela está aqui para lhe ajudar nessa caminhada, nessa trajetória. E eu quero falar com você dessa parceria que nós temos, graças a Deus, com essa empresa, que eu digo que ela não está aqui, não é uma empresa que só visa ganhar dinheiro. Ela veio mesmo para fazer você prosperar, você ganhar dinheiro, você ter uma autonomia financeira. A Múltiplos Cursos, ela é o nosso. Você pode acessar ela pelo site www.multiploscursos.nz.com.br, tá? Lá você vai encontrar mais de 300 cursos que, assim como você pode estar fazendo, mas nesse momento eu quero falar com você que quer
um meio de fazer renda extra, ou de, quem sabe, lá no futuro ser sua renda principal. Você pode fazer uma parceria com a Múltiplos Cursos, porque agora ela já está recrutando parceiros para você ser um representante, que daí do seu lar mesmo, você pode criar um link, né? E você... esse link, ele vai fazer com que você possa divulgar esses mais de 300 cursos. Você vai escolher o curso que você quer divulgar, né? E a partir do momento que alguém acessar através do seu link para comprar esse curso, você pode ter ganhos de até 40% dos valores dos cursos que você vai oferecer, tá? Esse cadastro você pode fazer através do WhatsApp, tá? De qualquer lugar do Brasil, gente. O WhatsApp é daqui de Anápolis, mas de qualquer lugar do Brasil você pode fazer um cadastro através desse telefone, ó, 629 9568 8588. Acabando o programa, gente, não perca tempo. Faça o seu cadastro. Você pode fazer essas vendas online, do seu lar mesmo. Eu ainda não vi uma plataforma de curso que tem essa... Realmente é uma parceria que diga, olha, você divulgue o nosso curso e você vira praticamente um sócio. É um parceiro, porque 40% do faturamento bruto vem direto para o seu bolso. É praticamente um sócio. E assim, é uma alegria muito grande para mim falar para vocês da Múltiplos Cursos, porque eu já tive muitas situações na minha vida em que eu me via assim, muito endividada e com uma única fonte de renda, e quando aquela fonte de renda atrasava ou não vinha, eu me via em desespero. E nessa época infelizmente eu não tive essa parceria, eu não sabia nem como lidar, como fazer. As pessoas falavam, olha, você pode ganhar muito bem com vendas online, mas para você fazer essas vendas online você tinha que comprar um curso. Ninguém queria ensinar. E a Múltiplos Cursos vem para você dizendo, olha, basta você fazer um cadastro através do WhatsApp que está no rodapé da tela. Faça apenas esse cadastro. Ali eu vou criar um link para você. Você escolhe o curso que você acha que você consegue falar com propriedade, né, que pareça mais com você. E vá divulgando no Facebook, no Marketplace. Divulgue para os seus amigos, para os seus parentes, familiares. E a cada pessoa que fizer o curso com esse link, você ganha até 40% do faturamento bruto. Isso não é... Gente, é maravilhoso. Depois que você se sentir apto para abrir a mente, né, para novos ganhos financeiros, essa pode ser o seu primeiro passo, né? Já é o pontapé. E, gente, falando de pontapé, você sabe que aqui em Anápolis a gente tem o DAIA, né? Temos praticamente ali é um bairro, né? É um distrito agroindustrial, mas, nossa, é imenso. É um distrito daqui de Anápolis que tem mais de 300 indústrias. Você que está de qualquer lugar do Brasil, olha, um testemunho próprio, né? Eu não digo nem assim, não cheguei nem até ir ao DAIA. Andando mesmo pelo bairro onde meu pai mora, eu fui no supermercado e, fazendo compra, a pessoa perguntou, você mora aqui perto? Eu falei, não, eu moro um pouco afastado. Nossa, você não quer trabalhar? Aí eu falei assim, como assim? Mas para que? Ela disse, é para operador de caixa. Você conhece alguém que queira trabalhar? Então, gente, a cidade, ela é assim. A gente que é acostumado num lugar onde a gente batalha, entrega currículo e nunca está tão bem qualificado para o emprego. É tão difícil encontrar, às vezes, um emprego de um salário. Aqui em Anápolis, graças a Deus, é uma terra próspera, que você pode vir à procura de emprego e você vai encontrar. Porque com a ajuda da Múltiplos Cursos, você pode se qualificar nos cursos, né? Mas com a ajuda também da hospedaria Casa de Vó, você vai ter um local aonde ficar enquanto procura o seu emprego. Você não precisa ficar, mas eu não conheço a cidade, eu não tenho ninguém para me receber. A hospedaria Casa de Vó está aqui para receber você, gente.
Você conta com diárias a partir de R$50. Ah, mas se eu for conferir daqui, eu vou passar uns 15 dias pelo menos, isso vai dar um valor um pouco maior, não dá para o meu bolso, então fecha o pacote mensal. Gente, quartos compartilhados a partir de R$550 no pacote mensal. E você renova todo mês, não precisa ficar com um contrato achando que vai pagar alguma multa, não. No próximo mês já consegui um outro local para eu morar, você pode... É só não renovar o contrato, não fica preso a nada. E olha, gente, você desfruta de várias comodidades. Você vive lá como se realmente estivesse na sua casa. Porque esse valor já inclui, tanto da diária quanto do pacote mensal, já inclui água, energia, telefone, internet. Olha, gente, a gente está passando aqui as fotos, são as acomodações que você vai encontrar lá. Ó, geladeira, tem fogão para você cozinhar, já inclui o gás. A casa é toda mobiliada, olha, as mesas, os banquinhos, tem ventilador, guarda-roupa, cômoda, internet, a gente tem telefone também, às vezes, né, durante a viagem, de repente seu telefone quebrou, você precisa falar com seus parentes, a gente disponibiliza o telefone para você também. Gente, assim, a casa de vó é realmente um lugar onde você encontra o aconchego de vó. E é como se fosse um encontro de primos na casa de vó, porque ali todo mundo se respeita, se ajuda, a gente tem regras também. E ela está localizada na Avenida Goiás, 3411, na Vila Fabril. Gente, se você quiser fazer uma reserva ou saber mais de como que funcionam os planos, os pacotes, as diárias, saber um pouquinho também da nossa cidade aqui de Anápolis, é só ligar para o número 629-8339-1937. 629-8339-1937 é o nosso WhatsApp, tá bom? Hospedaria Casa de Vó está esperando por você, tá? E pode mandar mensagem pra gente, esse é nosso WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem que a gente responde. E aí você já sabe, né? Querendo vir para cá, a Hospedaria Casa de Vó lhe recebe. Se você achar, gente, mas como é que eu vou? Não tenho qualificação, o que eu posso colocar no meu currículo? Já começa a fazer desde aí da sua cidade os cursos na múltiplos cursos também, né? Para quando você chegar aqui, seu currículo tá recheado. Olha, foi um prazer enorme contar com a audiência de vocês. Eu agradeço de coração a todos vocês que ficaram até aqui. Hoje o assunto foi um pouco comprido. Foi... um pouco tenso, porém necessário. Eu espero que essa semana você consiga colocar em prática na sua vida, se autoanalisar, né? Procurar onde que está faltando, né? essa falta esse perdão. E, principalmente, perdoar a si mesmo. O nosso termômetro eu adquiri algo, eu me sinto culpada, eu estou preenchendo, então, algo que está faltando na minha vida e não é aquele objeto. Se eu me sinto feliz, realizado, se eu tenho satisfação nas coisas que eu adquiro, então eu sei que realmente eu estava precisando, mas fora isso, seja objeto, seja alimento, seja pessoas, né? E por falar em pessoas, na próxima semana a gente está com um assunto que você não pode perder e eu sei que vai servir muito, muito, muito para a sua vida, vai servir de grande inspiração e vai lhe dar muito retorno, não só financeiro, mas vai lhe dar muita prosperidade na sua vida. Eu gostaria de agradecer também ao Rodrigues Brito. Olha, semana passada ele estava com a gente, essa semana de novo, muito obrigada. A Pesque Pantoja, Ana Paula, muito obrigada por estar conosco até agora, por ter entrado. E olha a Joicele, nossa, que alegria, prima, um tempão que eu não vejo a Joicele. Eu sei que tem 2 crianças lindas, lindas, lindas lá na casa dela. E um beijo, um dia, se Deus quiser, ainda vou conhecer meus sobrinhos. Sobrinhos. Ô, prima, muita saudade de você, viu? Que Deus abençoe sua vida, que a mensagem de hoje possa falar no seu coração também. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que entraram nessa live entraram por acaso. O Senhor quer falar diretamente ao seu coração para que você entenda que só há libertação através do perdão. Beijo grande para você, até a próxima sexta-feira com mais um programa, O Despertar da Mulher Sábia. Agora apresentamos o programa O Despertar da Mulher Sábia.